os deuses esquecidos, os deuses esquecidos do cosmos gnóstico, os eons perdidos. Eu não acho que eles sejam esquecidos, a não ser que eles não tenham nada a ver com as religiões que nós temos aqui, as dogmas, talvez não. Mas eu não acho que eles foram esquecidos. Então, a vida ou a luz que você procura não está fora de você, mas dentro de você. Despertar significa, começa quando você escolhe olhar dentro e não fora de você, olhar dentro, procurar sabedoria introspectiva. Mas às vezes é muito difícil por causa da distração que o mundo oferece às pessoas e também as configurações que elas têm, os implantes que elas têm, o tipo de mentalidades, e elas não se realizam e não despertam em um só, em uma vida aqui, entendeu? Então fica difícil, é tudo subjetivo. Bem-vindo ao esoterismo guardiano, Esoteric Guardiano. Hoje vamos nos aprofundar em um dos tópicos mais enigmáticos do esotericismo antigo aos eons, esquecidos do gnosticismo abstratos e divinos que outrora formavam os núcleos de uma cosmologia buscando decifrar os mistérios da existência. Ao longo dessa análise, exploraremos como esses princípios divinos emergiram na mente humana, como suas histórias se entrelaçam com mitologias e filosofias universais e o que elas significam para aqueles que buscam uma conexão mais profunda com o transcendente. Convido você a ficar até o final, porque o que descobrimos juntos pode mudar nossa perspectiva sobre a espiritualidade, criação e o propósito de nossas vidas. A origem do gnosticismo e o conceito do eons. O gnosticismo surgiu nos primeiros séculos da era cristã, uma época de grande intercâmbio cultural e intelectual e frequentemente considerado movimento religioso e filosófico que fundiu elementos do judaísmo, cristianismo primitivo, neoplatonismo e as religiões de mistério do Oriente. Seu foco principal não era a fé cega, mas o conhecimento ou nozes, permitiu aos indivíduos descobrir sua verdadeira natureza espiritual. No coração dessa cosmologia estão os eons, são entidades divinas, também surgiram do cosmos, o cosmo emanaram-nas, que representam atributos do Deus Supremo, ou é a fonte que emanou-se do cosmos, okay? E é como uma máquina de produzir coisas. Deus Supremo, conhecido como o monarca invisível, o único ou a fonte. Simplesmente a fonte. Esse Deus, em sua perfeição e pureza, não pode ser compreendido pela mente humana, nem interagir diretamente com o mundo imaterial, mas no ato da... Lógico, porque essa é uma matéria, uma matéria assim, não é matéria, é uma energia
imaterial, né? Que é também impersonal, e ela emana, ela providencia átomos para criação, seja essa criação imaterial ou de modo mais sutil, invisível ou mais densa no carbônico, que é mais densa, material ou imaterial, personal e impersonal. Mas no ato da criação, não por vontade, entendeu? Mas por emanação. Esses princípios divinos foram gerados. Cada íon é uma manifestação da essência do cosmo, né? Do supremo fonte, da suprema fonte. E junto eles formam o pleroma, ou a cosmologia, ou alguns dizem não, a monada, um termo grego que significa plenitude, também é o céu. O pleroma não é um lugar físico, mas um estado, para mim é um estado de ser, de existência, é um estado de ser, onde tudo existe em perfeita harmonia. Neste reino de luz e perfeição, os íons operam como forças dinâmicas que definem os aspectos da realidade divina. Amor, verdade, sabedoria, graça e muito mais. Os íons não são figuras antropomórficas, no sentido tradicional, como os deuses do Olimpo ou o panteão egípcio, mas sim princípios abstratos, mas profundamente vivos. Cada íon tem uma função específica e juntos eles refletem a totalidade do cosmos, né? Da criação. Sofia e a fragmentação do cosmos. Entre os íons, existe ser divino entre os íons. Sofia se destaca. Seu nome significa sabedoria. A história de Sofia está no centro das narrativas gnósticas, simbolizando tanto a grandeza quanto a fragilidade do cosmos espiritual. De acordo com os textos gnósticos, Sofia, movida pelo desejo de entender e alcançar o invisível, o monarca age, esse íon, né, age fora da ordem estabelecida do pleroma ou do cosmos. Suas ações criam um desequilíbrio e, a partir de seu erro, surge Yaldabaoth, ou diabo, Satanás, Ezequiel, Lucifer, etc. Mas isso tudo é um tipo assim de, vamos dizer, metáfora, ok? É uma alegoria, e não tem muito a ver com um ser feminino que vem, apesar que isso pode sim acontecer, esse íon pode vir como um ser neutral andrógeno, ok? Isso pode se manifestar, porque para mim eles são energias, eles são focos de energias. Eles podem se transformar em qualquer coisa que eles queiram. Ok? Mas não é assim, literalmente uma mulher. Não foi. Isso aqui simboliza o plano que esses seres teve de criar a dualidade, de criar o bem e o mal, a dualidade, e entrar em, como se fala, em conflitos, né? Criar a dualidade. Por que? Alguém perguntaria, por que eles fariam isso? É simples. É que a fonte, ela quer experiência. Imagina ficar do outro lado por muito tempo,
e não saber se manifestar de outras maneiras, só de uma maneira. Não deixa todos tediosos, então o que eles decidiram fazer? Criar outros universos, né? Criar o universo bipolar, o universo dual, a dualidade, o bem e o mal, ok? Aí eles desceram. Se você perguntar um luciferiano, ele vai falar o quê? Da esquerda, ele vai falar o quê? Que eles baixaram sua frequência para vir para cá e fazer parte da biblioteca da vida, a árvore da vida, que é a experiência, a existência também no material, na quarta dimensão, terceira dimensão, quinta dimensão, etc. Que, apesar que é um pouco assim, né, um pouco etérico, a quarta e quinta dimensão etéricas, para os nossos olhos, pelo menos, elas ainda são visíveis, que ainda são um pouco material, mas menos carbônica que a nossa, que é mais densa, que é a da terceira, segunda dimensão, é muito mais densa. Então, eles fizeram isso, entraram em acordos, baixaram suas frequências e tornaram tudo isso. É parte também do átomos que se oscilam, coalizam-se e transformam-se em tudo que existe. Ok? Então foi isso que aconteceu. Não é nada de um demônio, Satanás, isso e aquilo. Isso tudo foi criado para melhor enganar as pessoas, ludibriar as pessoas e as pessoas entrarem em dualidade, em bipolaridade aqui. Então, para mim, foi isso que aconteceu. Eles são as duas faces da mesma moeda para contribuir com a existência na biblioteca da vida, ou a árvore da vida. Esse foi a queda do homem, como eles falam, a queda dos anjos caídos, isso e aquilo, isso tudo foi já planejado e programado. Desequilíbrio a partir de seu erro surge Yaldabaoth, né? A entidade com falha maligna responsável pela criação do mundo material. Yaldabaoth, composto de ignorância de sua origem. Isso tudo é uma metáfora, ok? E cheio de arrogância e fala que eles são, só ele é o Deus. Isso aqui também representa o ego da materialidade. E não é apenas entre nós humanos, mas também com os aliens, ok? Eu sou o único Deus, ele fala. Assim começa a moldar um universo imperfeito, um cosmos físico repleto de caos, sofrimento e limitações. Os gnósticos veem esse mundo como uma prisão designada para manter as almas presas, mas é tudo também uma matéria de perspectiva e da roda da samsara. Onde a roda vai parar nesse exato momento em tua vida, individualmente falando, ok? Então é tudo relativo. A dor, o algoz, o sofrimento, a alegria, tudo isso é relativo do que você está a pensar, porque o que eu sinto não é o mesmo que as outras pessoas pensam. O que as outras pessoas pensam, eu estou passando, não é o mesmo que eu estou passando. Entendeu? Então é tudo relativo. Você não pode dizer que aqui é tudo sofrimento ou tudo algoz, não é mesmo? Porque aqui é um pacotinho de chocolate surpresa. É um pacote de feijão misturado, tudo misturado. Feijão marrom, feijão carioca, feijão preto, feijão branco, favas, feijão de corda, feijão caçava e por aí adiante. Entendeu? É tudo uma
matéria de perspectiva. Então, isso que simboliza o arconte, que é esse diabo, entre aspas. Sofia, cheia de remorso por seu erro, é exilada do pleroma, né, do céu, paraíso. Entretanto, ela não está abandonada, porque os eons ainda oferecem ajuda, ou migalhas de ajuda. Quer dizer o quê? Sofia aqui é a experiência, é o lado material e a experiência nossa. Então, eles acham que eles oferecendo migalhas de ajuda, vai estar tudo certo, e no final, se a gente se arrepender, a gente vai ter redenção. E aí foi criado esse Cristo, entendeu? E vamos falar disso depois. Os outros eons trabalham para restaurar o equilíbrio, enviando Cristos, né? Que não tem nada a ver com, ou tem algo a ver com o Cristo bíblico e o Cristo histórico. Enviando o triunfo central para trazer nozes para a humanidade, trazer juízo, conhecimento, etc. Para trazer nozes para a humanidade. A queda de Sofia não é meramente um conto cósmico, mas também uma alegoria, veja aí, uma alegoria ou aquele negócio lá, é uma alegoria ou metáfora, né? Metáfora para a condição humana, a busca pela compreensão do erro. Que erro? Se a gente não lembra que a gente caiu. Quem lembra aí, quem disser que lembra, está mentindo. Com a boca escancarada, está mentindo. Você está mentindo você dizer que se lembra de tudo que aconteceu antes de você entrar no útero de tua mãe, né, sair do canal da sua mãe, etc. Você não sabe. Ninguém sabe. Então, como é que a gente iria saber o que esses seres planejaram? Entendeu? Então, a busca pela compreensão, a queda e, finalmente, a possibilidade de quê? A possibilidade de redenção. Como redenção? Quando esse ser queria experimentar o que ele não é. Entendeu? Ele sabia, em teoria, quem ele era, aquela força, aquela energia cheia de esplendor, de magnitude, mas ele queria saber pôr isso into prática. Então, o que ele fez? Ele causou-se a baixar sua frequência, a criar partes dele mesmo, ou de os átomos da cosmologia, criou átomos da cosmologia e fez esse mundo material, ok? Então, foi assim que foi criado o mundo material. Então, se não foi a nossa culpa, se a gente é apenas um mero objeto disso tudo, uma consequência disso tudo, como é que é a nossa falta? Não faz sentido isto. Não entra na minha mente isso, não entra na minha consciência. O eones, os esquecidos do pleroma, da pleroma. Redenção no reino dos nozes. O reino do nozes. O reino dos nozes, muito é falado sobre os arcontes, aquelas forças obscuras que governam o mundo material e perpetuam a ignorância. Mas pouco é mencionado sobre os eons, os pilares do pleroma luminosos, o reino da perfeição divina, né? Mas eu não entenderia, eu não entenderia como eles foram esquecidos quando eles fazem parte de tudo isso. Não entendo. A segunda hipótese seria que
seres do buraco negro, né, da antimatéria e matéria negra, saíram e invadiram esse cosmo e não, mas não tem como, ele não tinham como entrar naquele pleroma lá, nas monadas e tirar parte das almas desse Deus, dessa fonte, etc. Não tinha como, sem a autorização dele. Senão faz ele o quê? De um ser fraco, que não tem poder, entendeu? Não é mesmo? Faz sentido. Então, eu acho que ele também está envolvido com os arcontes, que são os luciferianos, ele faz parte também, ok? Não tem como não ser disso. Então, eles inventaram essa desculpa de que eles saíram do buraco negro, bababá, né? São forças obscuras, mas não, para mim não é o caso. Para mim, eles são a mesma grande moeda, as duas faces de uma grande moeda, as duas faces, a direita e a esquerda. Dos pleroma, o reino da perfeição divina, enquanto os arcontes são bem conhecidos por seu papel opressivo. Os eiones, em contraste, desapareceram na obscuridade, apesar de serem o núcleo da cosmologia gnóstica e a ponte entre o interno e o manifesto, o material e o imaterial. Os eiones não apenas representam a estrutura do pleroma, mas também incorporam os princípios que sustentam a ordem espiritual e guiam as almas em direção à redenção. Eu não entendo por que teria redenção, não faz sentido, realmente não faz sentido. Redenção seria o que? Redimir, dar de volta às nossas origens, então faz sentido. A redenção, ao contrário dos arcontes, os eiones não operam no reino material, todo mundo sabe, mas em um plano superior, em perfeita harmonia. É bom para eles, né? Mas a gente aqui sofrendo com a monarca, com a monada invisível. Os eiones são emanações das entidades divinas supremas, não criadas por vontade deliberada, mas elas foram emanadas do cosmos, assim como também nós fomos, mas surgido da superabundância, da perfeição do cosmos. Fala a verdade, da perfeição divina. Esse processo de emanação reflete a plenitude e a harmonia do pleroma, eu estou vendo, onde cada eion representa um aspecto do ser divino. Beatles, reconhecido como profundidade, é o primeiro eion e o princípio mais abstrato. Bitos simboliza a infinitude, o infinito, da monada invisível, a potencialidade pura do divino, sem limites ou forma definida de ser. Emerge Barbelo, a primeira emanação ativa, que incorpora receptividade e sabedoria. Mama. Ok, mama. Ave Maria, vem, meu amor. Meu brincaninho, já molho o quarto seco, mãe. Ah, saudade do bichinho da mãe. Saudade do bichinho, come bichinho, come. Come, bichinho. Come, bichinho, lindo da mãe. Ah, bichinho. Oh,
Mamãe. Então, aqui o que incorpora a receptividade, sabedoria, barbelo é considerada a mãe universal, o vaso das intenções divinas e a matriz de todas as coisas que ela inicia, a dualidade dentro do pleroma, estabelecendo um modelo de forças complementares que se repete em emanações subsequentes à medida que esta hierarquia divina se desdobra. Então, a Sofia, ela representa o lado material, né? Mais material da quarta dimensão, quinta dimensão abaixo, sexta dimensão abaixo, por aí. Então, ela representa isto, entendeu? E a sabedoria também, o lado técnico do conhecimento, da procura de experiências através do conhecimento técnico, tecnologia, ciências, etc. Ok? E mesmo se ela, se cairmos, né? Ela não, se cairmos, porque o que essa Sofia representa é isto. Porque através da sabedoria, às vezes, a sabedoria, ela ou salva ou ela destrói. E nós sabemos disso. Com o AI e tecnologia alta, a gente já sabe. Com histórias repetidas. Ou a mente assume um papel central, introduzindo a capacidade de autoconsciência dentro do pleroma, representa o ato divino, o ato de contemplação divino do momento, quando o invisível, a monada invisível ou o reino invisível torna-se cônscio de si mesmo, consciente de si mesmo. Esse conhecimento, esse autocompreensão ou autoconhecimento se dá origem ao Logos. Logos, a palavra que organiza o pensamento abstrato do não em conceitos. Estabelece a ordem cósmica. Os logos podem ser as várias constelações que nós temos, entendeu? Todos esses planetas, galáxias, etc. Isso que os logos querem dizer. Pleiades, Arcturus, Sírios e os demais. São vários, infinitos. A ordem cósmica Logos serve como a ponte entre o abstrato e o manifesto. Okay? Serve como a ponte entre o abstrato e o manifesto, entre aqueles impessoal ou o antimatéria e a matéria. A força que permite que a sabedoria divina tome forma, né, se manifeste e comunique-se sua essência. Sofia, ou sabedoria, que é o conhecimento, é talvez o Eion mais dinâmico e controverso, como discutimos anteriormente. Ela representa a busca pelo conhecimento colocado em prática, manifestado. O conhecimento colocado em prática, a teoria posta em prática e a luta para compreender o divino
mas também simboliza os perigos da transgressão e do desequilíbrio em sua tentativa de atingir o conhecimento absoluto. Sofia age fora da ordem do plano, criando uma perturbação ou mesmo um desequilíbrio, né, nessas existências, nessas experiências. Então, esse plano aí, esse existir, tudo aqui que existe nesse plano material, forma também a gente vem à procura de conhecimentos, de colocar coisas em práticas, teorias em práticas, mas ao mesmo tempo torna-se a busca, o quest para tudo isto, quest, coloca também o universo também em risco, o universo material em risco, de até mesmo alta destruição, com a nossa consciência, com as nossas atitudes e com a ciência sem freios, criando a perturbação que resulta-se num demiurgo, o demiurgo Yaldabaoth, e no material cosmos. Apesar de seu erro, Sofia continua sendo uma figura central na redenção do universo, pois sua história serve como uma alegoria, uma metáfora da queda e do retorno à unidade. Ela incorpora tanto a fragilidade da sabedoria quanto sua capacidade de transformação. Então, aqui ela representa os dois lados da moeda, né? A metamorfose, a transgressão, a transformação de um ser mais puro e divino para um ser material em busca de conhecimento. E através disso passamos por vários obstáculos, conflitos, entendeu? E também depois disso voltamos com todas as nossas bagagens e conhecimentos para o outro lado para oferecer para o primeiro Criador. Entendeu como é? Mas nós vamos voltar para o cosmo de volta. O que fica para trás é resquício, memórias do ego, do ser, ok? Do ser que ficamos sendo como corpo humano, é a memória humana. É o espírito Ru, não é porque somos em originalidade. Nós voltamos para o cosmos, é isso que eu acredito. Tem esse negócio de umbral, a gente não vai para lá porque a gente não tem a consciência. Nós não somos aquilo. Então, a capacidade de transformação e restauração. Cristo, por outro lado, é um Eion que incorpora a luz redentora. Ele não deve ser confundido com o Cristo bíblico e o Cristo histórico, com a figura histórica de Jesus, ok? Ele é um Eion, uma luz divina, o Cristo verdadeiro. Cristo simboliza não apenas o ungido, mas também cristalino, puro, etc. Entendeu? A forma pura da monada, os átomos de nossa origem. Ele não deve ser confundido com a figura histórica de Jesus. Em gnosticismo, Cristo é o princípio universal do amor e da redenção, enviado para guiar as almas humanas de volta à pleroma, ao universo, à cosmologia. Enquanto Sofia representa a busca e o erro, Cristo simboliza a solução e o caminho para a plenitude. Seu papel é despertar a centelha divina dentro de cada indivíduo, nos lembrando de nossa verdadeira natureza e origem. Além desses principais eons,
O pleroma inclui a variedade de forças menores operando em pares complementares. Esses pares, como verdade e graça, vida e sabedoria ou profecia e conhecimento, garantem a coesão do pleroma e refletem a complexidade do sistema gnóstico, embora não tenha proeminência de figuras como Bitos ou Sofia. Esses eons menores são essenciais para... Aqui temos os santos, os sages, os Exus, né? Os guardiães, os mestres ascensos, etc. Os gurus, aqueles que descem para ensinar as pessoas, para despertar as pessoas. Então eles têm um papel menor, mas eles não são menos divino que os outros. Eles apenas ficam numa hierarquia menor, aquela monada, para o equilíbrio e funcionalidade do reino divino. O contraste entre os eões e os arcontes ressalta a dinâmica central do gnosticismo, enquanto os arcontes trabalham para manter as almas presas no engano e no sofrimento. Os eões representam a verdade, a luz e plenitude através dos eões. As almas humanas podem se lembrar de sua origem divina e encontrar o caminho de volta ao pleroma. Mas também existe em Sirius, aqui nesse quadrante aqui do universo, existe a outra réplica, que é não original, e ela se manifesta em Sirius, em Orion, e são também os arcontes e os que dizem ser seres sages, tudo isso, mestres ascensos. Mas na verdade eles são arcontes e eles são uma réplica apenas do original. E tudo aqui é uma... Encontrar o caminho de volta do pleroma de leões e não meramente princípios cósmicos, eles também têm uma dimensão. Ele tem a dimensão psicológica e espiritual. Eles representam o arquétipos internos, que reflete nossa própria batalha, nossas próprias lutas para equilibrar a mente. Sabedoria e intuição. Os logos, por exemplo, simboliza nossa capacidade de trazer ordem ao caos, encontrar significado, enquanto a Sofia incorpora o impulso humano de buscar conhecimento. Mesmo essa busca pode levar ao erro, mesmo se levar ao erro, né? A dicotomia entre os eons e os arcontes no gnosticismo clássico ressoa profundamente no mundo moderno, onde desafios como o controle da alienação e a busca por propósitos são mais relevantes do que nunca. Os eons, como forças de iluminação e plenitude, simbolizam os aspectos transcendentes da natureza humana que buscam conexão espiritual e equilíbrio interno. Inversamente, os arcontes, como forças de opressão e engano, representam não apenas sistemas externos de controle, os dominadores, mas também padrões internos que perpetuam a desconexão e a ignorância. Nesse contexto, a cosmologia gnóstica pode ser reinterpretada como uma ferramenta poderosa para a autoconsciência e resistência contra a dinâmica que nos distancia de nossa essência. Na modernidade, os arcontes se manifestam tangivelmente por meio das estruturas sociais, tecnológicas, econômicas, políticas, sociais, científicas, etc. E religiosas também, que dominam a vida diária. John Lemblash, not in his image,
Descreve os arcantes como forças parasitárias agindo por meio de sistemas projetados para explorar a atenção humana. Lasch argumenta que as tecnologias avançadas, mídia social e sistemas econômicos, e talvez o AI também, em vez de libertar indivíduos, muitas vezes os prendem em ciclos de dependência e distração. Por exemplo, a economia da atenção, que mercantiliza a interação humana, reflete perfeitamente a dinâmica quântica, desviando o foco das pessoas para trivialidades, perpetua o estado de desconexão e também de medo. Por isso que a inflação sobe, as pessoas ficam com medo de passar fome, porque a gente sabe que comida é uma coisa essencial para o nosso corpo, manter o corpo. Aí eles usam essas táticas para melhor amedrontar as pessoas, prender as pessoas naquela energia do medo e ficar mais dentro da matriz do espiritual e essencial. Em contraste, os íons podem ser reinterpretados como princípios orientadores que levam os indivíduos à iluminação e realização pessoal. Carl Jung, em sua teoria do inconsciente coletivo, identificou arquétipos que funcionam como guias internos. Nesse sentido, os íons podem simbolizar valores fundamentais, tanto a sabedoria da Sofia e também os íons. Os arquétipos podem ser os sages, como falei, os gurus, profetas, os mestres ascensos, os santos, etc. Sabedoria Sofia mental clareza na era moderna. Esses princípios encontram aplicações práticas em movimentos que visam restaurar o equilíbrio entre o material e o espiritual, como práticas contemplativas de atenção plena e reconexão com a natureza. Uma teoria intrigante que combina essas dinâmicas é da alienação espiritual tecnológica. De acordo com essa perspectiva, proposta por autores como Sherry Tull e Alone Together, ferramentas projetadas para conectar pessoas estão corroendo relacionamentos profundos e promovendo o estado de isolamento. Essa dinâmica pode ser vista como reflexo de nossa influência quântica, um sistema externo que explora as necessidades humanas para validação e pertencimento, enquanto aliena indivíduos do seu senso interno de propósito. Em resposta, os íons servem de lembretes de que a verdadeira conexão é interna, não externa, e que o propósito não é encontrado na validação social, mas por meio da introspecção e do autoconhecimento. O conflito entre íons e arcontes também pode ser interpretado como uma luta interna dentro da mente humana. Enquanto os arcontes cultivam o medo, a ansiedade e a dependência, os íons representam aspirações por clareza, liberdade e transcendência. A aplicação do conhecimento gnóstico na era moderna também é evidente na esfera social, movimentos que desafiam as estruturas de poder tradicionais, como correntes de pensamento crítico em filosofia e sociologia, muitas vezes se alinham com a dinâmica iônica, questionando sistemas que perpetuam a ignorância e o controle nesse sentido. O gnosticismo oferece não apenas o guia espiritual, mas também a estrutura para a resistência cultural e o poder, empoderamento. Conclusão. O empoderamento pessoal, o conhecimento gnósticos nos ensinam
que a luta entre os Eiones e os Arcontes não é meramente um drama cósmico, mas um reflexo das batalhas que enfrentamos diariamente em nossas mentes. E é também por causa deles, corações e comunidades. E aqui no planeta, vivemos em um mundo que constantemente nos empurra para a desconexão, superficialidade e caos, onde os arcontes modernos se manifestam como distrações, sistemas de controle. Não é moderno. Isso já existe há muitos séculos atrás, muitos séculos atrás, desde que eles vieram para cá. Eles decidiram mexer com a Terra, com esses planetas assim, e transformar tudo em dualidade. Sistemas de controle e padrões de pensamento limitantes trabalham para nos manter presos numa ilusão de que somos menos do que realmente somos. Mas a mensagem dos Eiones é clara e profundamente esperançosa. Dentro de nós reside uma centelha de luz, uma conexão direta com o eterno, o transcendente e o autêntico. Mas até onde eles vão nos ajudar? Apenas manter a calma, mesmo em horas de perigos e morte. Só isso. Não vai ajudar em muitas coisas. A não ser que eles desmanchem por dentro toda essa matriz. O eterno transcendente e o autêntico. Na era moderna, onde as distrações abundam e o tempo para introspecção, parece que escasso lembrar dos anos é lembrar do nosso poder de escolha, né? O poder de escolha, para escolher as influências externas, a questão da influência externa, questionar as influências externas, buscar significado além do material e se conectar com as forças internas que nos inspiram a crescer, transcender. Uma esperançosa dentro de uma centelha de luz, uma conexão direta com o eterno, o transcendente e o autêntico. Na era moderna, não é moderna, onde as ações abundam e o tempo para a introspecção parece escasso lembrar dos eiones, é lembrar do nosso poder de escolher. Escolher, questionar influências externas, buscar significados além do material e se conectar com as forças internas que nos inspiram a crescer, transcender e contribuir para um mundo mais iluminado. Se você chegou até aqui, você já deu um passo em direção a essa conexão. E se você gostaria de continuar explorando, então é isso aí, né? Não é fácil para a gente, porque a gente está sempre imersos em, como eu falei, distrações mudanas. Mas é sempre bom a gente parar, ficar quieto em um lugar, se isolar um pouco, porque por isso que a pandemia veio para nos isolarmos. E vários outros fatores veio para nos isolarmos, porque assim a gente tinha introspecção. Porque na companhia de outras pessoas a gente fica imersa nas energias delas e elas ficam imersas em nossas energias. Então, é como se fosse assim, uma conexão simbiótica, né, que influencia uma a outra, entendeu? Se for para ajudar a abrir a mente das pessoas, a fazer as pessoas entrar para dentro e ter uma introspecção, tudo bem, mas não. Elas e nós as ajudam a apenas ficar dentro da matriz, né? Porque nós estamos imersos nessas ilusões aqui, nessas fantasias, e faz parte da realidade material, mas ao mesmo tempo nos enganam e muito, nos afundam, assim, dentro do poço do desespero, da ignorância, do ego, etc., não é mesmo? É muito bom pensar, refletir, ficar sozinho, sozinha, às vezes, né? As mulheres parar de procurar romances por aí, só procurar homem, 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 coisas de vaidade
e entrar para dentro delas mesmas e mesmos e ver o nosso e procurar saber nossas origens e também procurar saber, ver os nossos conflitos que temos aqui entre o espírito, a alma, a mente e o corpo.